Hoje é Beleza. quarta-feira, 1º de setembro, a primavera está chegando e nós teríamos que, e decidimos, por um tema no mês de setembro, que é o 7 de setembro, né? O 7 de setembro, ou seja, a temática da independência do Brasil, porque agora, no dia 7, que é terça-feira próxima, estaremos comemorando 199 anos de independência do Brasil em relação a Portugal. Então, fiz a sugestão de que o 7 de setembro, né, a independência fosse a temática aí geral do ano do mês de setembro. Os professores aceitaram a proposta, então eu vou começar a falar desse 7 de setembro. Tá? E aí todos vocês fiquem à vontade para participar de maneira viva, né? Para falar de 7 de setembro, para falar daquele momento em que o Brasil se tornou independente de Portugal, naquele momento, né, o dia 7 de setembro de 1822, quando o Brasil se tornou independente do ponto de vista político, né, e se tornou uma nação independente. Para falar disso, eu vou falar um pouco hoje de colonização, tá? Muito rapidamente, vou falar apenas com imagens, tá? Vou falar de forma bastante genérica para vocês todos poderem, de alguma maneira, relembrar, né? Porque certamente vocês conhecem isso de uma forma ou de outra, e eu vou relembrar com vocês esse período da colonização portuguesa no Brasil. Né? Acertei isso com o Neto hoje à tarde, ele achou uma boa ideia, e porque semana que vem eu também estarei falando, juntamente com o Neto, com todos que certamente vão agregar, mas eu também vou estar falando sobre esse tema, e aí eu vou falar sobre independência propriamente dita, falar sobre os movimentos de independência. Hoje eu quero falar um pouco mais, né, sobre colonização, para saber, afinal de contas, tudo bem, Júlia? Júlia chegando aí também, para a gente saber do que o Brasil se livrou do quê, né? O Brasil se tornou independente do quê em 1822? Para isso, eu fiz o quê? Eu fiz uma apresentação em PowerPoint, né? Uma apresentação em PowerPoint, que eu vou agora compartilhar com vocês todos, né? Para que a gente possa, né, ter aqui algum subsídio imagético, né, digamos assim, para falar sobre o tema, tá? Até final de contas, ficar olhando para o Adalto das 8h15 às 9 horas da noite falando, não é algo que eu recomendo, tá? Já que isso pode causar, inclusive, doenças graves, tá? Então, não recomendo a ninguém que fique ouvindo o historiador falando sem parar. Porque se tem uma coisa que o professor de história gosta é de falar. Então, a gente vai mediar isso com imagens, né? Para poder, enfim, permitir que a gente discuta isso eventualmente com mais didática, com mais internalização. Esse caráter festivo da minha apresentação, amarelo, verde amarelo, isso se deve à Helena, tá? Que me ensinou, já na primeira live que eu preparei, eu que sou, né, um sujeito, né, tosco e antigo, né? A Helena, no primeiro slide que eu fiz, eu mandei para ela coloriu tudo, deixou bonito, aí eu falei, tá bom, agora eu aprendi. Não sei se estará à altura, né, das belezas imagéticas que a Helena faz, mas eu tentei, Helena, tá bom? Posso não conseguir totalmente, mas eu vou melhorando, tá bom? Com o tempo eu vou melhorando. Então, a live de hoje, né, 2/9 de 2021, é sobre o 7 de setembro, que é a independência do Brasil. Terça-feira que vem, 199 anos, um marco importante. O ano que vem serão, né, 200 anos, né? Serão, enfim, vai ser o segundo centenário, né, da independência. Muito bem. Olha lá, já o Neto participando aí, dizendo que quem não conhece o passado, parece criança, Neto, é isso que você falou? Porque aqui para mim aparece, mas ele some muito rapidamente a mensagem.
Já diria o grande filósofo Cícero: quem não conhece o passado permanece criança. Essa é a mensagem do professor Neto, né, para essa reflexão nossa de hoje. Vamos lá, então. Deixa eu ver se anda aqui esse negocinho. Anda assim. Primeira coisa importante é a gente se localizar no tempo e no espaço. Historiador é um bicho, assim, o geógrafo também é assim, né? Os geógrafos, os cientistas humanos, de uma forma geral, eles precisam se localizar no tempo e no espaço. Então, quando se fala em espaço, a gente está falando, né, Luciana querida, do espaço geográfico, certo? Né? Certo, Carlos? Certo, Júlia? Do espaço geográfico. Afinal de contas, nós existimos em algum lugar. Os grupos humanos que habitaram a Terra, as nações, as civilizações, elas existiram em algum lugar. Então, sempre a localização do espaço geográfico é importante. Eu acabei de dizer que o Brasil foi colonizado por Portugal. Então, aqui temos o mapa mundi, né, o planisfério, tá? Temos o planisfério, temos aqui o Brasil, olha, eu coloquei uma setinha pequena aqui, bem no meio do Oceano Atlântico, para ficar bem didático. Temos aqui o Brasil e temos aqui Portugal. Portugal é um país pequenininho, Luciana. É um país pequeno lá na Europa, tá, Divina? Um país pequeno. Aliás, acho que o Neto pode confirmar isso, mas acho que Portugal é menor que São Paulo, né? Acho que é menor do que São Paulo, né, do ponto de vista territorial. Então, olha só, eu localizei no espaço geográfico os dois países. Então, esse imenso território que hoje é o Brasil foi colonizado por Portugal. Então, já localizamos do ponto de vista do espaço, tá? Então, aqui temos, né, a América, tudo isso aqui é América, aqui está o Brasil, esse pedacinho aqui em cima, ó, ao norte da Europa, ao norte da África, né, e do Mar Mediterrâneo é a Europa. Então, esse país pequeno aqui é que colonizou o Brasil, mas esse país pequeno aqui era uma grande potência, viu? Olha lá, o Neto está dizendo que Portugal equivale ao estado de Santa Catarina, do ponto de vista territorial. Mas, apesar de pequeno, Portugal era uma grande potência. Aliás, no século XV, Portugal era a maior potência econômica do planeta, né? Se desconsiderar um pouco a China também, e a parte oriental do planeta. Muito bem, do ponto de vista do espaço geográfico, né, do espaço, aí está feita a localização. Do ponto de vista do tempo, que também é algo muito caro para os historiadores e também para os geógrafos, e para qualquer cientista humano, do ponto de vista do tempo, você tem essa colonização começando no século XVI, Divina, século XVI após o nascimento de Cristo, porque o nosso calendário é cristão, né? Vale lembrar que o calendário cristão não é o único do planeta, hein? O calendário muçulmano, o calendário chinês, o calendário judaico, mas o nosso calendário, século XVI, após o nascimento de Cristo. Os portugueses vieram para cá por uma série de motivos que eu não vou agora falar, porque não nos importa. Eu quero mais falar mesmo de colonização em si, para a gente poder chegar na independência rapidamente. Os portugueses tiveram um grande trabalho, uma tarefa árdua, primeiro para chegar aqui, tá? Primeiro para chegar aqui no Brasil, tá? Não vá pensar que tenha sido uma tarefa fácil. Vamos lá naquelas terras lá e colonizar e matar uns índios, escravizar uns africanos. Não foi assim. E esses portugueses demoraram mais de 100 anos nas chamadas grandes navegações, né, para conseguir ter conhecimento suficiente para chegar aqui na América, tá? Não só eles, né? Perdão, não só eles, né, mas também os espanhóis chegaram, e depois chegaram os ingleses, chegaram os franceses, e eles dominaram aqui toda a América. Então, não foi uma coisa assim, vamos na praia nesse final de semana. Não, foi um projeto muito arrojado do Estado absolutista português, né, do rei, da monarquia portuguesa, e dos comerciantes portugueses, dos navegadores, para poder o quê? Atravessar o Atlântico. Nossa, porque olha, os caras não conheciam técnicas de navegação suficientemente avançadas para fazer isso rapidamente. Então, foi um longo projeto, repito, de mais de 100 anos, tá? Começou isso por volta de 1387, lá
na Revolução de Aviso em Portugal e foi até o final do século, portanto, no século XIV, foi até o final do século XV. Mas o que importa é que os caras chegaram aqui. Os caras chegaram aqui, os portugueses chegaram aqui, e eles queriam colonizar essas áreas. No começo, na verdade, eles nem queriam muito, viu? Porque eles estavam contentes lá com o comércio que eles tinham com as Índias, mas, de repente, eles decidiram. Isso, o português era a língua do comércio, exatamente. De repente, eles decidiram colonizar o Brasil. E só que com um grande problema. O governo português, né, o Estado português não tinha. Oi, Carlos, quer falar, Carlos? Levantou a mão aí. Eu não estou vendo direito Então, aí. Quem me vê. isso. Então, professor, tem uma réplica, inclusive, na Lagoa do Taquaral, né? Em Campinas. Da caravela, né? Sim, sim. Isso, tem mesmo, tem mesmo. É da caravela que chegou, na verdade, e pelo que eu me lembro, essa caravela que tem aqui no Taquaral, vocês que são de Campinas aí me corrijam se eu estiver errado, porque eu sou de Valinhos, né, gente? Eu sou aqui do interior, né? Vocês são da capital. Pelo que eu me lembro, aquela réplica é uma caravela que representaria a caravela que chegou em Porto Seguro, na Bahia, né? Que, na verdade, os portugueses chegaram em Porto Seguro, na Bahia. É isso, Carlos? Eu sinceramente, não sei. Não sei. Eu acredito que sim. Acredito que sim. Guilherme, você conhece aí? Não sei, acho que É sim, isso né? mesmo, Adalto. Acho que é isso mesmo. É o que está escrito lá, né? No, na caravela lá do Taquaral, que é uma réplica, né? Isso. Simula o tamanho real, né? O Neto está dizendo aqui, ó, a embarcação é réplica da nau Anunciação, tem até o nome da nau, que trouxe Pedro Álvares Cabral às terras brasileiras em 1500, portanto, é aquela mesmo que aportou em Porto Seguro no século XV. Perfeito, século XV. Perfeito, em 1500, na verdade, né? Perfeito. E eles chegam aqui, então, os portugueses, para continuar a historinha nossa, e eles querem colonizar. Colonizar não é à toa, não, gente. Assim, eles não querem colonizar porque eles são bonzinhos, porque eles não querem colonizar porque eles estão preocupados com quem habita aqui. Eles querem colonizar porque eles precisam aumentar a quantidade de produtos que eles vendem para que esses comerciantes portugueses vendem para a Europa. Eles precisam aumentar, né, o fluxo comercial. E para isso eles precisam chegar aqui e ver se tem alguma coisa que eles possam comprar e vender na Europa, né? Na época existia uma política econômica, que eu não vou também aqui dissertar sobre ela, chamada mercantilismo, que é a política econômica desses estados absolutistas. E Portugal estava meio sem grana, né? O governo português estava sem dinheiro, tá? Estava sem recursos, sem capital. O governo português, aliás, está quebrado no começo do século XVI por vários motivos que eu também não vou dizer aqui. E ele decide o quê? Criar as capitanias hereditárias para privatizar a colonização. As capitanias hereditárias é uma espécie de privatização da colonização. O rei entrega para um português, né, esse pedacinho de terra aqui e espera o quê? PPP, parceria pública-privado, Marcos, exato. É mais ou menos isso. Ele entrega esse pedacinho aqui e espera que esse capitão donatário, né, que é um sujeito lá de Portugal, normalmente não é exatamente um nobre muito rico, não, viu? É um nobre meio que meia boca lá de Portugal. Ele espera que o nobre venha aqui, explore as terras, né, faça a plantação de alguma coisa, encontre ouro, enfim, faça algo que renda o quê? Que renda impostos para Portugal. Porque a lógica de Portugal sempre foi essa: ter alguma atividade econômica aqui que gerasse impostos para a coroa portuguesa. O que é a coroa portuguesa? É uma senhora portuguesa que está lá agora sentada na cadeira? Não, a coroa portuguesa é, na verdade, o Neto está dando risada aí, porque, né, isso é piada de vestibular, né? Eu e o Neto daram vestibular, sabe disso. Coroa portuguesa nada mais é do que o Estado português, tá? É o governo português. Chama-se coroa por quê? Porque é uma monarquia, né? Então, né, quem manda lá é um rei, né? E aí tem a coroa em cima da cabeça do sujeito. Então não é uma senhora, não. É na verdade o governo português. Então as capitanias hereditárias foram uma forma de tentar o quê? Viabilizar a colonização, porque o governo português não tinha como mandar funcionário público para cá para fazer isso. Não tinha recurso para isso.
E funcionou? Funcionou mais ou menos, viu, gente? Funcionou tudo mais ou menos, tá? Não funcionou assim maravilhosamente bem, não, viu? Na verdade, funcionou tão mal que em 1549 eles decidiram criar um outro sistema chamado de governo geral. E aí, Salvador, quem é que é de Salvador aí? Tem alguém da Bahia aqui, que sempre está nessas lives nossas aqui. Não sei se exatamente Salvador, mas Salvador se torna a capital da colônia portuguesa na América, que hoje nós chamamos de Brasil, em 1549, tá? Na capitania da Bahia, tá? Salvador vai ser criada para ser a capital. E aí vai passar a ter um governador geral. Esse sistema aí era um sistema para fomentar o crescimento econômico, fomentar a exploração econômica, fomentar a busca de ouro, que eles, aliás, não acharam ouro no século XVI, nem no século XVII, né? Só vão encontrar ouro no século XVIII. Mas é um sistema para tentar encontrar uma forma de produzir aqui algo que pudesse ser vendido na Europa e gerasse recursos, lucros para os comerciantes portugueses e para o governo português, para a coroa portuguesa, né, para o Estado absolutista português, para o rei português, para a monarquia portuguesa, portanto. Onde que isso aconteceu? Onde que deu certo? Só deu certo em Pernambuco. Só deu certo em Pernambuco, em lugar outro. São Vicente, mais ou menos, aqui em São Paulo, tá? Mas aqui foi meia boca, tá? Aqui foi, assim, eles chegaram, né, criaram uma cidade lá, aliás, São Vicente é fundada em 1534, né, a primeira cidade criada no Brasil. Aqui em São Vicente eles conseguiram colocar um monte de portugueses, Luciana, né? Júlia, Divina, Jean, enfiaram um monte de portugueses aqui, a Dineide, mas, na verdade, o que de fato fez o rei de Portugal ficar muito, muito feliz foi a plantação de cana-de-açúcar aqui em Pernambuco. Aí, aqui em Pernambuco, a coisa ficou boa para Portugal, porque eles passaram a plantar cana-de-açúcar e a produzir açúcar, que era um produto hiper, mega, muito, muito caro, vendido na Europa, porque era uma especiaria, tá? Era muito caro. Então, eles começaram a produzir açúcar e começaram a ter muito lucro com o açúcar. Foi um século e meio, mais ou menos um século e meio, século XVI até metade do século XVII, em que o açúcar produzido no Brasil, de fato, gerou muita riqueza para Portugal. Tá? Muita riqueza para os comerciantes portugueses e muita riqueza para o governo português. Você tem uma ideia divina de como o açúcar era caro, né? O Neto vai confirmar essa história, se é verdade ou se é mentira, mas eu tenho certeza que ele vai confirmar que é verdade. Quando um nobre lá na Europa ia se casar, ele disse que um príncipe ia casar com uma princesa, né? Aquelas coisas de gente que acha que tem sangue azul, né? Precisava e chamava alguém para ser padrinho, um outro nobre, muito poderoso, né? Muito rico, né? E ele precisava dar um presente muito caro para esse casal de nobres que estavam se casando. Luciana, o que ele dava de presente, Luciana? Luciana, que agora está na praia, pelo jeito, porque está mudando o fundo aí do telefone dela, né, Luciana? O que dava de presente a Dineide? Meio quilo de açúcar. Meio quilo de açúcar. Nossa, a noiva já ficava feliz. A noiva já ficava esfuziante. A noiva já... Nossa, quanta bondade sua! Ah, eu estou mentindo, Neto? Conta para mim se eu estou mentindo, Neto. É divina, não é mentira. Açúcar era um presente caro. Você tem aí, portanto, né, o açúcar no século XVI e no século XVII como principais mercadorias. No século XVIII, voltando aqui, deixa eu voltar aqui, no século XVIII é diferente. Aí se descobriu o ouro no Brasil, né? Se descobriu o ouro aqui na região das Minas Gerais. E aí a exploração sobre a colônia brasileira foi gigantesca, maior ainda do que com o açúcar. Muito bem. Do que se tratava, então? O que a gente pode tirar como conclusão dessas observações que eu fiz, dessas falas minhas aqui, das imagens que vimos? A colonização do Brasil por parte de Portugal teve uma função: enriquecer Portugal. Foi só esse o objetivo. O objetivo dos portugueses virem para cá, o objetivo central,
só se viravam com mel. O mel era a forma. O Neto está dizendo aqui que o mel, essa eu nem lembrava, talvez nem soubesse. O Neto está dizendo que o mel era a forma de adoçar, né? Adoçar, acho que os líquidos, né, mel? Né, Neto? Adoçar líquidos, ou adoçar leite, ou adoçar, sei lá, qualquer alimento. E o açúcar vem substituir o mel. Porque, de fato, né, a produção de mel, ela acho que é mais difícil, né? Mais complicado do que produzir açúcar em larga escala, né? Imagina. A rapadura também, professor. Eu adoçava muito o leite com rapadura. A rapadura na verdade, uma variável da produção de cana, né? Da produção Nossa, do próprio açúcar. Eu ficava muito feliz quando eu ia trabalhar lá no engenho, lá no norte. Lá. A rapadura também. A rapadura e a garapa também é boa, viu? Isso, as duas vêm de cana, né? Da cana de açúcar, né? Vem na cana. Eu já trabalhei lá no engenho, lá na minha cidade. Trabalhou em engenho já? Já, eu fazia... O que você fazia lá, Dineide? Conta para mim, que agora eu interessei. Lá no engenho, eu botava as canas para moer na máquina e fazia rapadura, alfininho. E fazia açúcar também ou não? Sim. Os açúcar naquela época era preto e grosso. E tinha mais... Não só naquela época. No século XVI e XVII... café de caco. Mas hoje ninguém fazer café de caco e colocar rapadura era muito bom. Viu, Adineide? No século XVI e XVII, o açúcar que saía do Brasil e ia para a Europa era um açúcar escuro também. Ele era refinado na Holanda, em Amsterdã. Tá? Eu só tinha medo das abelhas de italiana me pegar lá no é? Era tanta abelha. Abelha italiana? Essas abelhas que ferrou e dá febre, né? Bom, aí eu já não sou especialista em abelha, teria que chamar o Luiz aí. Eu tirei muito meu de italiano também. É uma delícia. Eu trabalhei no engenho, eu trabalhei colhendo algodão, trabalhei quebrando pedra para fazer granito, essas coisas. Eu já trabalhei de tudo um pouco. Tá. E aquele que faz café de caco também. É muito bom o café de caco. Conete Repá, eu não conheço, não sei o que é isso, Luciano. O que é café de caco? Café de caco, você põe os grãos, moe numa máquina, depois pisa no pilão e depois põe no fogo, não sei que coisa que eles colocam lá, que ele fica parecendo uma pasta grossa. Entendi. Aí põe água no fogo e joga um pedaço dentro. Não fica pó nenhum, fica um café bem forte. Aí diz que é café de caco, mas diz que esse café toma, mas não pode sair para o vento, porque se der uma dor, morre. Maria, não é aconselhável que se tome, então, né? Não é muito aconselhável. Pode ser bom, né? É que nem droga, né? Cocaína. É uma maravilha, depois morre. Tem um ataque cardíaco, morre na manhã seguinte. Ô, professor Adalto, tem que ser escondidinho esse aí? Quero não. O que é escondidinho? Esse café aí tem que tomar escondido. Não sei, a Luciana que está falando aí, a Luciana que entende disso. Eu não. Não. Mal entendo de história. Mal entendo de história. Café aí vem um bicho de casa, eu vou correr para a rua, eu morro. É perigoso. Melhor não tomar, não. Mas o café, Luciana e a Dineide, que estão mais falando sobre isso, a Divina também abriu o microfone. O café, no caso do Brasil, ele aparece como cultura de exportação no século XIX, tá? Os alunos confundem muito, né? Na aula de terça mesmo, ontem, um aluno perguntou do café. O café é pós-independência no Brasil. Ele passa a ser cultivado como um produto importante de exportação e vai ser cultivado principalmente até 1929 e é exportado até hoje. O Brasil é um grande exportador de café, né? Tem muito café no Espírito Santo, em Minas Gerais, mas, isso na colônia, no período colonial, não tinha café, tá, gente? Mas os cafés melhores saem tudo do Brasil, né? Para fora do Brasil? Não mais. O melhor café do planeta hoje sai da Colômbia. O do Brasil. Porque o brasileiro só fica com o resto do pó, né? Do café.
Professor, Mas olha só, o melhor o café do planeta sai da Colômbia hoje. mas o Grande café no produtor é Brasil tá um roubo, viu? Tá. Três Tá Então, coração tá R$ 20. a gasolina está R$ 7, a energia elétrica subiu 700%. Aí, não, vamos ter que fazer uma revolução aqui. O negócio tá feio, cara. Pelo Tá amor de Deus. feio. Todo mundo O, tem que parar de tomar café, de Ô, o andar de botão de gás carro. tá quase R$ 100, pelo amor de Deus, a gente não vai cozinhar mais. eu fui comprar um negócio de gás, hoje paguei R$ 99. Então, eu botão de paguei, gás. eu paguei também. Eu paguei É. sábado agora. Eu falei, não, daqui a pouco eu não vou cozinhar mais. Tá difícil, tá difícil. Pingado e Gasolina pão da chapa mesmo, virou iguaria. Deus me livre, você só pensa. Em final de semana você não pensa em passear. A gasolina é só para trabalhar. Mas lógico, mas não tenha dúvida. Mas, enfim, o café tá caro e tá tudo caro. Por quê? Porque nós estamos pagando imposto para Portugal? Não. Por quê? Porque a economia do país está mal das pernas. Né? Professor, Diga, querido. lá sobre a minha região lá no Nordeste, nós temos uma fonte histórica sobre lá que o povo fala que é a casa dos escravos que teve lá teve a cinzaura, sabe? Teve a escravidão, foi do tempo que os portugueses passaram por lá. Tem vários indícios assim de passagem por eles lá na minha região, entendeu? Que região que é a sua, Jean? É Igaporã. Você puxa lá, Casa de Escravos de Igaporã, você vai ver. Tá, Aí tem a Estrada Real. É Pernambuco? Não, é Bahia mesmo. Bahia, tá. Isso. Tá. Aí tem a Estrada Real, que eles falam que foi aonde os portugueses obrigaram os escravos a fazer para estar passando e fala que foi no tempo que eles começaram a achar o ouro no Brasil, a exportar o ouro. E tem vários indícios lá, e até que eu fiz um trabalho sobre essa época lá no... Interessante. Eu vou ser sincero, eu não conheço profundamente a história nesse nível de detalhes, não viajei pelo Brasil. Eu sei que a Bahia teve, no século XVIII, uma região com muito ouro, onde houve exploração de ouro. Os bandeirantes chegaram lá. E a escravidão, eu vou falar dela já, né, vou falar sobre a mão de obra, né? Quer dizer, toda essa riqueza ia para Portugal, mas quem trabalhava de verdade eram os indígenas, em primeiro lugar, no século XVI foram os indígenas, e aí começaram a vir os africanos escravizados, né? Eu não gosto de chamar de escravos africanos, eu gosto de chamar de africanos escravizados, porque são uma designação mais correta, né? São seres humanos que foram escravizados. Então, eu vou chegar aí já, mas parabéns, Jean, porque você deve conhecer muito bem lá, e na Bahia, a Bahia foi super importante no período colonial, assim como foi importante no século XIX, é importante até hoje, né? Como um centro produtor de riquezas, como um centro político importante, né? E como... a Helena está passando aí um vídeo sobre a Casa dos Escravos de Igaporã. Opa, Igaporã, né? Então, a Bahia tem muita importância. Aliás, eu vou falar semana que vem, vou começar hoje, mas vou terminar semana que vem. A Bahia trava uma guerra particular na independência do Brasil. A Bahia tem uma guerra particular, porque lá os portugueses não queriam largar o osso, né? Não obedeceram no Pedro I, e você tem um conflito com a participação, inclusive liderança de mulheres. O negócio, né? A Bahia teve uma importância muito grande na independência, e o povo mais humilde, o povo indígena, o povo descendente de africanos, também teve uma participação importante. Mas, Jean, parabéns aí, porque se você fez esse trabalho aí, depois eu vejo o vídeo, tá? Eu vou gravar aqui, e conforme for, semana que vem, a gente passa esse vídeo aí que a Helena mostrou pra gente. Só queria fechar esse assunto aqui com isso, ó. Com essa ideia geral, tá? Tudo que era produzido aqui era para enriquecer Portugal, no século XVI, século XVII, século XVIII, tá bom? Seja o café, perdão, café não tinha café. Então, vocês estavam falando de café, eu falei café. Seja agora eu vou até colocar aqui os produtos, olha. Quais eram os produtos? O açúcar,
que a Edneide já disse que trabalhou com a produção de açúcar, com a produção de rapadura. O ouro, que mais, Divina? Desculpe. Algodão. Algodão foi super Drogas. importante. O que é drogas do sertão? Drogas do sertão. Tem uma piadinha de vestibular que eu não vou contar aqui porque é feio, tá? Mas drogas do sertão é um conjunto grande de especiarias, ou seja, produtos tropicais que existiam nas margens, existe até hoje, aliás, nas margens do Rio Amazonas, tá bom? Então, eram produtos que não eram conhecidos da Europa, como, por exemplo, canela, vários tipos de pimentas, né? Tinha noz moscada, tinha vários produtos tropicais que os europeus não conheciam e que os portugueses extraíam, tá? Não era agricultura, era extrativismo. Eles extraíam nas margens do Rio Amazonas. Então, drogas do sertão é isso, não vai pensar outra coisa, viu, Divina? Tá bom? Não, tranquilo, estou vendo tudo aqui. Isso. Então, você tem, então, o açúcar, o ouro no século XVIII, na região das Minas Gerais, de Ouro Preto, Sabará, né, e cidades lá onde você teve exploração de ouro no século XVIII, mas também esse ouro foi explorado na região centro-oeste, tá? Cuiabá é uma cidade, não sei se tem algum cuiabano aí, alguém de Mato Grosso, mas Cuiabá é uma cidade que surge com ouro a partir de 1725, tá? E, além de Cuiabá, Goiás Velha, é uma cidade também que surge com ouro. E na Bahia, eu esqueci o nome da cidade, eu acho que é Igaporã. Né? Eu não sabia, o Jean que falou. Mas você tem exploração de ouro lá. E quem descobre esse ouro nessas regiões são os bandeirantes paulistas. Tá? São os bandeirantes paulistas que descobrem. Porque eles, inclusive, descobrem ouro aqui na região de Ouro Preto, entram numa guerra, perdem a guerra e são obrigados a buscar ouro em outro lugar. O algodão, Divina, você que perguntou do algodão, ele foi muito explorado no Maranhão, no século XVIII. Tá? Não sei se tem alguém do Maranhão aí, alguém que conheça aquela região de São Luís, mas foi produzido bastante no século XVIII. O Marcos aí falando dos temperos tinham valor no mundo todo, é verdade. Se você pensar, né, inclusive nas rotas comerciais, né, Marcos, da região da Ásia, enfim. Mas, enfim, eu falei de alguns produtos, tá? O café, repito, você tira, tá? Tira. Café é só século XIX, tá? O Brasil já era independente. Então, para os séculos XVI, XVII, XVIII, esses daqui são os produtos principais e outros tanto. Eu não falei do couro, né? Não falei aqui da carne, não falei de outros produtos aí que eram também explorados. Mas tudo isso, toda essa riqueza ia para Portugal. Mas quem produzia essa riqueza, né? E o Jean falou disso agora há pouco. Quem produzia essa riqueza? Quem é que cuidava disso tudo? Indígenas escravizados no século XVI, a maioria esmagadora do que a gente chama na história social de trabalhadores, né? Porque escravizados também são trabalhadores. Tá? A maioria esmagadora dos escravizados foram os indígenas, tá? Que foram submetidos pelos portugueses. Tá? Os portugueses tinham grande superioridade militar. Além do mais, os indígenas foram muito prejudicados, e aí, pena que o Luiz não está aqui, porque ele poderia falar, eles foram muito prejudicados pelas doenças, né? Gripe, enfim, eles não tinham anticorpos para gripe, varíola, e acabavam, né, morrendo assim às pencas, mas os que conseguiam sobreviver foram escravizados assim, a centenas e milhares. Tá? Só que, ao mesmo tempo, começou a haver o quê? O tráfico de escravos, ou de africanos escravizados da África para o Brasil. Né? Isso, o Neto está lembrando aí que no Brasil os indígenas brasileiros foram os primeiros a serem vacinados contra o Covid-19, ainda contra o coronavírus, porque eles não têm anticorpos, né? Como nós temos, né? Porque nossos anticorpos são herdados até de nossos pais, né? De nossas mães. Né? Mas, enfim, você tem, portanto, os indígenas, e depois você tem o início do tráfico de escravos, e aí você tem esses africanos escravizados, formando a base da mão de obra
para todo o século XVI, XVII, XVIII, inclusive no caso do Brasil até o século XIX. Então, quem produziu riqueza no Brasil não foi o português. Quem produziu riqueza, quem pegou no batente, foram os indígenas e foram os africanos escravizados, gente. O Jean, que pesquisou lá, né, a cidade onde havia isso, sabe disso. Eu queria chegar nesse ponto aqui, não vai dar para passar o vídeo, porque o horário já avançou bastante. Eu ia passar um videozinho, que é até bonitinho, né? Mas, basicamente, o quê? Muitos conflitos ocorreram. E esses conflitos vão acabar resultando muito na independência do Brasil. Eu quero mostrar o videozinho para vocês, porque, pelo menos, então, acho que eu vou fechar com ele. Não sei o que vocês acham, porque esse vídeo aqui que eu queria passar fala da colonização de uma forma geral, e ele é da Fundação Nabuco, lá de Pernambuco, aliás, e é uma fundação que faz vídeos com bonecos. Videozinhos, são vídeos muito bem articulados, o Neto conhece, com certeza, né? E são vídeos bem ilustrativos. Os portugueses tiveram dificuldades em administrar a terra que chamavam de Veracruz. Era um lugar distante e difícil de manter. Sua maior riqueza era o pau-brasil, uma madeira vermelha usada para tingir tecidos. Essa madeira ficou tão conhecida na Europa que acabou dando o seu nome às terras de onde ela vinha. E a antiga Pindorama, a Veracruz de Cabral, até hoje é conhecida como Brasil. Imagine a TV viajando no tempo para mostrar o passado. Imagine a vida, as pessoas, os sonhos de outras épocas. Imagine tudo isso como era há 500 anos. 500 anos, um novo mundo na TV. Episódio 6, Dores de Colônia. A coroa portuguesa tentava povoar o Brasil. Queria fazer isso logo, antes que outros países fossem chegando e tomando conta daquelas terras. Tem mais, Joaquim. Além dos nativos, a maioria dos portugueses que moravam no Brasil era de náufragos, desertores e degredados. Como não havia mulheres brancas, os homens viviam com as nativas. Havia crime e confusão. Não existia nem lei e nem ordem como havia na Europa. E tinha que ser logo eu para organizar tudo isso! Calma, Martim. Aguente mais um pouco. Seu trabalho está tão bom. Explorou o Rio da Prata, fundou a Vila de São Vicente... A custo de muito esforço, muita fome e muitas tormentas. Voltarei para Portugal e depois partirei para a Índia. É lá que desejo passar o resto dos meus dias, não aqui! Era o que faltava. E agora? Como é que eu vou tomar conta do Brasil? E não há outras pessoas, majestade. Gente de confiança para assumir a colonização. O problema é que o Brasil é enorme. A não ser que seja dividido em várias partes para facilitar a administração. Excelente ideia! Tenho parentes e amigos que vão ficar muito interessados. Eu não quero. Eu? Deus me defenda! Quero lá ser comida de índio. Mas são 14 capitanias hereditárias. Hereditárias! Passam de pai para filho. Eu, hein? Lá não tem ouro? Nem prata, que eu sei. Eu que não vou fazer amizade com índio para extrair pau-brasil. Se não vão pela fortuna, vão ao menos pela amizade. Que amigo ia pedir uma coisa destas? Quer que eu morra? Diga logo. Por amizade é que eu não vou mesmo. E agora, o que é que eu vou fazer? Meus amigos, vocês não são da nobreza, mas estão em primeiro lugar no meu coração. É por isso que venho lhes oferecer 14 capitanias hereditárias em pleno Brasil. Lá vocês serão reis como eu, ou quase isso. Poderão fazer leis e controlar tudo, exceto os impostos da coroa portuguesa, é claro. Claro! As despesas da colonização ficam com vocês. O quê? Mas em compensação, baixarei os impostos e deixarei vocês explorarem tudo o que quiserem. Majestade, como serão divididas essas terras? Feito um bolo, assim, assim, assim. E os índios de lá, majestade? Eles estão em toda parte. Isso pode nos criar problemas. E eu quero lá saber de índios. O que vale é a minha palavra.
Vamos à colonização! Os 12 donatários nomeados por Dom João III, 4 jamais estiveram no Brasil. Dos 8 que vieram, somente 2 conseguiram resultados positivos. Duarte Coelho em Pernambuco e Martim Afonso de Souza em São Vicente. Estou de partida. Posso deixar tudo encaminhado aqui em São Vicente. Mas não tenho condições de fazer mais nada pelo Rio de Janeiro. Mas, Martim, os franceses estão tomando conta de tudo por lá. Pero, não posso assumir um cargo maior do que as minhas possibilidades. Você já sabe o que eu quero fazer da minha vida. Não insista, por favor. Martim! São Vicente foi o primeiro núcleo oficial da colonização portuguesa no Brasil e no mundo. Mesmo sem a presença do seu donatário, floresceu e se expandiu. Estamos fazendo progresso na colonização, mas o esforço é sempre além das nossas forças. Senhor! Os índios carretéis, eles estão ameaçando atacar as plantações de cana-de-açúcar! Algum movimento perto da vila de Olinda? Não, senhor! Então reúna 3/4 das tropas e vamos ao combate! Sim, senhor! Pernambuco, também conhecido na época como Nova Lusitânia, foi a mais bem-sucedida das capitanias. Tornou-se o centro da produção de cana-de-açúcar no Brasil colonial. A sede da capitania era a cidade de Olinda, símbolo daquela riqueza. Mesmo assim, os resultados das capitanias estavam muito abaixo do esperado e a corte portuguesa não estava satisfeita. É vergonhoso! Estamos pagando para esses donatários ficarem na terra. E o nosso lucro, como é que fica? A Espanha já está na nossa frente. Também com todo aquele ouro que eles trazem do México e do Peru. Estão nos superando até no comércio. Claro, tem mais ouro para investir. Vossa Majestade não teria uma solução para Portugal neste momento? Para Portugal ainda não, mas para mim eu tenho. Saiam da minha frente já! Apesar do relativo fracasso das capitanias, o processo de colonização já havia começado. Um novo sistema para administrar o Brasil já estava a caminho, o governo geral. O primeiro governador-geral, Tomé de Souza, ex-combatente na África e na Índia, chega à Bahia e funda Salvador, a primeira capital do Brasil. Somente a próspera capitania de Pernambuco fica independente de Salvador. Primeiro, vamos ocupar somente o litoral. É mais seguro. Visitaremos e protegeremos as capitanias. Vamos colocar ordem nas relações entre os índios e os colonos. Nós, jesuítas, viemos trazer a mensagem divina aos cidadãos portugueses aqui residentes. Também queremos civilizar os selvagens e ensiná-los a seguir o Evangelho. Evangelho? O que é isso? É a palavra do Senhor, nosso Deus. Nós temos um Deus também. É Tupã. Ah, mas o nosso é muito melhor do que o de vocês. Ele é o criador de todas as coisas que existem. Mas quem criou tudo foi Tupã. O seu Deus é Tupã? Tupã não. Deus. Tupã criou seu Deus. De jeito nenhum. Então, Deus e Tupã são a mesma pessoa. Não são. Está querendo saber mais do que a Bíblia é? Quem é essa Bíblia? Não gosto dos jesuítas. Pois eu gosto. Toda vez que rezam Ave Maria, eles me dão biscoito. Eles querem que a gente acredite no que eles acreditam. Não respeitam os nossos deuses. E os outros portugueses que chegaram querem nos obrigar a trabalhar para eles sem nos dar nada em troca. Dizem que se não obedecermos, enforcarão o cacique da nossa tribo. É hora de ir embora. Procurar outro lugar para viver. Não! É hora de lutar pelo que é nosso. Suas armas são mais poderosas que as nossas. Se lutarmos, morreremos. Se ficarmos, seremos escravizados. Vá embora se quiser. Eu vou ficar e lutar. Não tenho medo de morrer. E é melhor rezar uma Ave Maria. Os povos de Pindorama já não colaboravam como antes, e Portugal foi buscar mão de obra na África. Nossa correspondente africana nos fala sobre o que está acontecendo em Angola.
Aqui a situação é grave, Taina. Traficantes de seres humanos capturam homens e mulheres. As pessoas são enviadas para o Brasil e outras colônias europeias. E lá são obrigadas a trabalhar como escravas. Os povos de Angola não têm como se defender. E até seus próprios líderes colaboram com os traficantes estrangeiros em troca de armas e artigos de luxo. Mas, enfim, aí o finalzinho do vídeo, obviamente é um vídeo de bonecos, enfim, mas ele é muito interessante porque ele tem uma linguagem que é bastante didática, né? E no finalzinho do vídeo, aí você tem os índios partindo para o interior, né? Que era uma forma de resistência dos indígenas, era ir para o interior, porque se ficassem no litoral seriam escravizados. E aí tem esse aspecto mais telúrico, mais, digamos, lúdico, né, que é a despedida de um menino e uma menina que eventualmente se apaixonaram, né, um pelo outro. Aliás, isso está muito presente na literatura romântica do século XIX no Brasil, em José de Alencar e tantos autores importantes. Hoje eu falei do quê? Eu falei de colonização. Vocês falaram um pouco, eu peço desculpas, porque eu falo demais, né? Eu preciso organizar as lives. É que eu sou novo, né? A Helena sabe disso, o Neto sabe disso. Então, eu preciso organizar as lives com menos conteúdo, menos coisas para falar, para dar mais voz para vocês, porque olha, a coisa mais importante que tem são vocês participando. E a Dineide hoje dando seus depoimentos fantásticos, o Jean também, a Divina, né? Quem mais? A Júlia que falou, o Marcos participou. Tem mais um aluno que participou também. Luciana. A Luciana, né, que participou. Então, a próxima, me comprometo a fazer ela mais enxuta para vocês participarem mais. E hoje a gente falou sobre colonização. Basicamente, falamos sobre isso. E na próxima aula a gente vai falar, eu e o Neto, sobre, e quem mais desejar falar aí, todos vocês, professores e alunos, a gente vai falar mais sobre independência propriamente dita. Porque vai chegar um momento em que, né, o Brasil vai se livrar de Portugal. Enfim, é isso. Neto agora vai falar com a propriedade que lhe é peculiar. Não vou prometer, assim, né, com todas as forças, mas eu vou ver se eu faço um poeminha para ilustrar a independência e declamar para vocês na próxima. Nossa, velho, coisa boa. A coisa vai ser boa semana que vem, ô Divina. Tem poema do Neto, olha só que beleza. Meio daquele estilo cordelesco nosso, né? Meio caipira, meio do campo, mas vai ser legal. É o melhor estilo, o melhor estilo. O importante é que haja o poema. Diga. Professor, essas importações ainda continuam no Brasil, esse tipo de transporte para outros países ainda? As exportações, se o Brasil continua exportando produtos primários do tipo açúcar, etc., não é isso? Sim, o Brasil é um grande exportador de produtos primários. O Brasil, aí, aliás, o Neto conhece isso melhor do que eu, porque os geógrafos estudam mais isso, mas o Brasil é um grande exportador de produtos primários, infelizmente, continua sendo, né? É um problema nosso, inclusive, enquanto nação, né? Nós continuamos a exportar petróleo cru, né? Petróleo cru, a gente exporta ferro, soja, café, né? A gente tem uma exportação de produtos primários. E os produtos primários, eles têm aquilo que os economistas chamam de baixo valor agregado. Porque o que é que tem alto valor agregado, né? Celular, computador, né? Isso tem alto valor agregado. Então, os países desenvolvidos, eles produzem mercadorias de alta tecnologia, que custam muito caro, e nós produzimos essas mercadorias de baixa complexidade, porque somos um país ainda onde, né, nós não conseguimos nos emancipar disso. Mas, Jean, como disse o Neto agora há pouco, acho que ele escreveu isso, nós continuamos exportando produtos primários, nós continuamos exportando produtos agrícolas, a produtos, enfim, rurais, né? Lamentavelmente.
lamentavelmente. A gente exporta ferro e importa máquina. É um negócio de louco isso aqui. Diga, Jean. O Silas falou um país atrasado. Sim, somos um país atrasado. Diga, Jean. O Brasil importa para outro país e, no caso, o Brasil recompra para vender aqui no Brasil novamente? É isso, no caso, então? Sim, o Brasil exporta produtos primários, como, por exemplo, ferro, né, e depois importa a máquina. É só para dar um exemplo, né? O Neto poderia dar outros exemplos aí, que não... Eu sou mais do passado e menos do presente. Legal essa que ele falou aí. Ô, Jean, depois a gente pode... Na aula que vem, ou depois a gente pode dar sequência, tem muita coisa da colonização, né, que ficou até hoje, né, nós temos muitas marcas da colonização, uma delas é essa que o Adalto está falando, né, a nossa dependência de exportação de produtos primários, né, produtos agrícolas, o minério tem pouco valor, né, que a gente chama de commodity, pouco valor, mas não é só isso não, viu, tem muita coisa que ainda ficou da colonização, a concentração de terra, né, na mão de poucas pessoas, né, essa política indigenista, né, que a gente tem aí, de massacre dos indígenas, né, como está acontecendo agora há pouco, lá que o STF está julgando. A gente tem uma dependência financeira, econômica, tecnológica muito grande. Daria uma outra live essa sua pergunta aí, né, Adalto? Ah, com certeza. Essa daria 10 lives, né? Porque é um tema muito complexo, né? Mas, Jean, sua preocupação é procedente, cara. Absolutamente procedente. O Brasil, professor, daria umas 200 lives para falar sobre o nosso país. Mas o que o Neto chamou a atenção é muito, muito bacana, né? Que são os historiadores trabalham, e o Mark Bloch falava sobre isso, com permanências e rupturas, né? Então, o historiador trabalha com aquilo que permanece e aquilo que muda. Então, muita coisa mudou no Brasil, claro, né? Evidente, da colônia para cá, mas muita coisa permanece até hoje, né? E o Neto levantou essa discussão do que permanece, né? E ele levantou várias questões que permanecem que fazem com que nós sejamos ainda um país dependente. Vamos falar de independência, né, na próxima live. Adalto, o Carlos levantou a mão antes de você encerrar. Carlos, vamos lá. Se vocês querem complicações, é só falar das privatizações também. É verdade. É outra discussão boa, né, Carlos? Outra discussão boa. Privatizar o que dá lucro, né? Negócio meio doido, né? Privatizar o que dá lucro no Brasil. Eu vi a secretária da privatização dizendo que vai vender o Correio agora por um preço bem baratinho. Eu vi agora, tá? Ela falou isso numa reunião, saiu há uns 4, 5 dias. Quer entregar um patrimônio público para uma empresa privada. Estranho, né? Mas é uma longa discussão, viu, Carlos? Você levantou muito bem, é uma boa discussão, e tem a ver com isso que o Neto levantou, tem a ver com essa história do Brasil, com essa nossa ainda dependência, né? Nós estamos estudando a independência do Brasil em relação a Portugal, mas ainda nós somos muito dependentes de tudo isso que o Neto falou, né? Daquilo que os geógrafos gostam de chamar de capitalismo internacional. Jean, boa lembrança, viu? Boa lembrança e boa preocupação. Boa preocupação.